Olá, meus alunos, minhas alunas, grande prazer estar aqui. Meu nome é Anderson Queiroz, eu sou delegado de polícia, sou professor de direito, sou palestrante, sou instrutor na Escola Superior de Polícia no meu estado, o estado do Tocantins, estado onde eu sou delegado de polícia desde o ano de 2009. Estamos aqui agora com um novo projeto, Carreiras Policiais. Hoje, especificamente, nós iremos falar acerca dos crimes contra a pessoa, em específico, os crimes de homicídio e feminicídio, artigo 121 e 121A do Código Penal. Outra informação importante é que o material utilizado nesse vídeo eu deixarei à disposição acessando o link na descrição do vídeo, tá certo? Então você pode acessar o link e ter acesso a esse material que eu utilizei para ministrar essa aula. Você me encontra aqui no meu canal do YouTube, o Anderson Queiroz, eu também estou no Instagram, delegado_Anderson, no Facebook, delegado Anderson, e eu deixei meu e-mail também para qualquer eventual dúvida ou qualquer eventual questão. Também vocês podem estar me mandando directs no Instagram, enfim, nos canais possíveis, tá bom? Vamos lá para o que interessa agora da nossa aula. Bem, esse projeto, ele foca no conteúdo, ou melhor, no último edital da Polícia Militar do Estado do Tocantins, que é o compromisso que eu fiz com os meus alunos nesse novo projeto. Então, nós hoje iremos falar do item 3, a parte 2, que é noções de direito penal. Lá nós temos dos crimes contra a pessoa, que é o nosso objetivo hoje. Os crimes contra a pessoa é um título que está no Código Penal. Esse título está entre os artigos 121 e 154b do Código Penal. No título Crimes contra a Pessoa, nós temos diversos capítulos e alguns capítulos também são divididos por seções. Veja, o título é mais abrangente e ele vai especificando cada vez mais em capítulos e inclusive em seções em algum desses artigos, tá? Na organização desses artigos. Então, nós temos no capítulo 1 dos crimes contra a vida, no segundo, dos crimes das lesões corporais, temos adiante da periclitação da vida e da saúde, temos sobre a rixa, os crimes contra a honra e fechamos com os crimes contra a liberdade individual. Os crimes contra a vida, que estão lá no primeiro capítulo, eles vão falar sobre o homicídio, o feminicídio, que após a lei 14.994, que é uma lei desse ano de 2024, ele cria um tipo penal próprio, que é o de feminicídio, e adiante falamos do induzimento, instigação, o auxílio ao suicídio, infanticídio e também aborto. Pessoal, o primeiro tipo penal que nós vamos tratar, e aí eu lembro vocês que o Código Penal ele é dividido em duas partes, a parte geral, que vai tratar sobre o crime, sobre pena, enfim, sobre vários elementos que circundam o evento criminoso. E nós temos a parte especial, que ela passa a tratar dos crimes. Então, o primeiro crime que nós temos tipificado na parte especial é o crime de homicídio simples. Artigo 121, caput. Caput significa cabeça. Quando eu falar o caput do artigo, é aquela parte inicial do artigo. Então, artigo 121, matar alguém é um homicídio simples. A pena do homicídio simples é uma reclusão de 6 a 20 anos. No homicídio, a gente pode extrair alguns elementos que eles são essenciais a esses conceitos para que vocês compreendam, primeiro, como que se constitui o próprio tipo penal. Em segundo, para que vocês possam, com melhor e com maior facilidade, resolver questões. Então, quando a gente fala do crime de homicídio, qual que é o objeto tutelado? Qual que é o objeto jurídico protegido pela lei? A vida humana. Então, quando eu falo de crime de homicídio, eu estou falando da possibilidade ou do desejo de que a vida humana seja ceifada. Então, se um indivíduo ele mata, ele executa um cachorro, um cavalo, não há de se falar de crime de homicídio, porque o objeto tutelado no crime de homicídio é a vida humana.
Lá nos crimes de meio ambiente, na lei que vai falar dos crimes referentes ao meio ambiente, nós temos os crimes contra a fauna. Lá, praticar delitos contra animais será tipificado também. Nós temos as penas relativas a esses tipos de crimes. Agora, aqui não. Aqui nós temos que o homicídio ele se volta para a morte de uma pessoa. Então, é matar alguém, é matar um ser humano. Não há de se falar de devastar flora ou de matar animais. É apenas seres humanos. Tipos voltados à morte ou a lesões que podem ser provocadas em animais é um outro tipo que se encontra em uma outra legislação especial, que é a legislação ambiental, tá certo? Aqui apenas seres humanos. Então, o objeto tutelado do crime de homicídio é a vida humana. Qual que é o elemento subjetivo? O elemento subjetivo ele vai falar sobre a vontade do agente em relação à prática daquele delito. Em relação ao elemento subjetivo, o crime de homicídio ele pode ser doloso e ele pode ser culposo. A sua forma culposa ela é descrita no parágrafo 3º do artigo 121, que veremos à frente. Então, na forma dolosa, ele pode ser tanto omissivo, uma ação positiva, um agir, como ele pode ser omissivo. Quer dizer que uma pessoa pode matar a outra por omissão? Sim. Imagine uma babá que foi contratada para ficar 3 dias com um recém-nascido, uma criança, um bebê. Se essa babá ela não alimentar essa criança, ou seja, uma ação omissiva de não fazer aquilo que é esperado, ela estará cometendo um crime de homicídio na sua modalidade dolosa, um tipo de omissão, deixar fazer, que seria a sua obrigação de alimentar essa criança, tá bom? Então, as formas de consumação do crime de homicídio, o dolo, pode ser tanto omissivo como omissivo. O objeto material. Então, nós temos um resultado no mundo real? Existe um resultado material do crime de homicídio? Sim, é o próprio cadáver. Se há a prática do homicídio, o resultado que gera o homicídio no mundo, na realidade, é a existência de um cadáver. Então, o cadáver ele é essencial para que se demonstre a prática do crime de homicídio. Ele é o resultado material desse delito. O crime de homicídio ele também tem a sua modalidade tentada. O crime de homicídio ele admite a forma tentada, porque ele é um crime plurissubsistente, ou seja, a sua existência, a sua realização, ela demanda vários atos até que ele seja executado. Por isso, em algum momento, em relação a esses atos, pode ser que seja interrompido, e aí nós temos o que chamamos da tentativa do crime de homicídio. Lembrando que a descrição da tentativa, ela se encontra no artigo 14, inciso 2º do Código Penal, que diz o seguinte: a tentativa ocorre quando, iniciada uma conduta, o delito não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, dentro dessa realização do fato criminoso, do ato criminoso, se por algum motivo não é possível a consumação do delito, temos então a tentativa. Algum motivo por circunstâncias alheias que impediu essa ação do agente. Outra informação muito importante acerca do crime de homicídio é que ele é julgado pelo tribunal do júri. Então não é julgado da maneira como nós acostumamos ver, que é pelo juiz. Não. O juiz ele vai presidir a sessão, mas, no entanto, quem julga são os jurados. Por que o crime de homicídio ele é julgado no tribunal do júri? Por força do artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, que diz o seguinte: é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude de defesa. Então, aquela pessoa que for submetida como réu ao tribunal do júri, ele tem toda a plenitude de defesa. Direito de contraditório, o direito à ampla defesa.
B, o sigilo das votações. Então, no tribunal do júri, os jurados, eles não declaram abertamente os seus votos. Eles votam de forma sigilosa. Então, aquilo que a gente vê nos filmes americanos, que o jurado, ele fala do seu voto, isso aí não é no direito brasileiro. Não existe no direito brasileiro. No tribunal do júri, as votações, elas são sigilosas. Também no tribunal, a soberania dos vereditos, ou seja, um tribunal do júri não pode ser mudado aquele resultado. Ah, mas eu já ouvi falar de pessoas que já foram julgadas no tribunal do júri por mais de uma vez. Quando isso ocorre, aquele julgamento como um todo, ele é anulado e outro julgamento ocorre. Tudo porque o veredito não pode ser alterado em grau de recurso. Por isso que todo o julgamento é anulado e aí um novo tribunal é composto e julga o réu. A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, quando nós falamos de competência do tribunal do júri, é justamente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Vamos adiante. Ainda falando do artigo 121, nós vamos ter o seu parágrafo 1º, chamado de homicídio privilegiado. Isso que nós chamamos de homicídio privilegiado são as causas de diminuição de pena. Pessoal, então, parágrafo 1º, o homicídio privilegiado. Nós vamos falar dele já adiante. E nós temos, a partir dos incisos do parágrafo 1º, as qualificadoras do homicídio. Então, mediante pago, promessa de recompensa, motivo fútil, emprego de veneno, fogo, etc., a traição, para assegurar a execução de outros delitos. E iremos também falar sobre essas qualificadoras logo à frente, tá? Vamos por partes aqui. Vamos, logo adiante, falar das formas de aumento de pena, que são dos parágrafos, a partir do parágrafo 2º B, que é aquele que foi inserido pela Lei 14.344, que é a Lei Henri Borel. A Lei Henri Borel, ela trouxe uma série de inovações legislativas, entre elas uma forma de aumento de pena, que é o homicídio praticado contra menor de 14 anos e outras circunstâncias que vamos detalhar logo à frente. Agora, falando especificamente de homicídio privilegiado, o Anderson, tem que saber essa palavra homicídio privilegiado? Tem. Porque ela cai bastante nas questões. Então vocês têm que entender, vocês precisam entender que o homicídio privilegiado são aquelas circunstâncias descritas no parágrafo 1º do artigo 121. O que o parágrafo 1º diz? Ele fala: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, relevante valor moral, ou ainda sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida de injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então veja, pessoal, nós temos aqui a lei demonstrando que se o crime de homicídio ele for praticado por um relevante valor social ou por um relevante valor moral, ou se o agente que provocou esse homicídio ele estava sob o domínio de violenta emoção logo após a provocação da vítima, a possibilidade do juiz reduzir essa pena. E o que seria esse motivo relevante de valor social? É aquele motivo que ele seria de uma proteção da sociedade. Vamos citar um exemplo: a pessoa que está ouvindo um terrorista planejando um crime, um atentado contra uma coletividade, e ele mata essa pessoa. Ele matou essa pessoa o quê? Imbuído desse relevante valor social, que é para evitar uma tragédia. Mas ele também pode agir imbuído aí de um relevante valor moral. Esse relevante valor moral, ele diz respeito a características e a sentimentos do próprio indivíduo. Aquele outro seria uma ação em proteção à sociedade, um valor social. Agora, o relevante valor moral é um valor que ele considera
como importante. Por exemplo, a eutanásia, que é tirar a vida de uma pessoa que está sob intenso sofrimento a pedido dela. Então, aquela pessoa que tem um parente, um amigo, que está com uma doença já terminal, num grande sofrimento, e ele mata essa pessoa a pedido dela, nós temos aí a chamada eutanásia. A eutanásia é permitida no direito brasileiro? Não. Mas ela é uma causa de diminuição da pena porque é o considerado homicídio privilegiado, tá bom? Temos também outras circunstâncias, que é aquela em que o agente ele age sob o domínio de violenta emoção. Primeira coisa, pessoal, não confundam domínio com influência. Ele tem que estar dominado. Aquela situação, ela lhe trouxe uma emoção tão grande e tão violenta que ele não conseguiu reagir de forma contrária. Então, ele foi dominado. Quando há uma influência, é um outro tipo de análise que a gente precisa fazer. Muito possivelmente haverá um homicídio qualificado. Mas para o homicídio privilegiado, que é a causa de redução da pena, do parágrafo 1º do artigo 121, a gente tem que considerar o quê? Que o indivíduo estava sob o domínio de uma violenta emoção. Domínio. E essa violenta emoção, ele vai cometer o crime logo após, em seguida, a uma injusta provocação da vítima. Então, ele foi dominado por uma emoção violenta logo após uma provocação injusta da vítima. Olha um exemplo que é interessante nesse sentido. Um homem que estava casado há 20 anos, de repente, ele descobre e ele vê ali um ato sexual da sua esposa com outro indivíduo, ou seja, está sendo traído. Naquele momento que ele vê aquela cena, o homem que está mantendo relações sexuais com a sua esposa, aqui dentro do meu exemplo, ele começa a xingar o agente de todos os nomes. Tudo quanto é coisa ruim. Ou seja, a própria vítima, ela o quê? Ela instiga o agente. Ela provoca uma injusta reação. Então, dominado daquela violenta emoção e por conta do que a vítima lhe proferiu, ele vem a matar esse homem. Seria um exemplo aí da possibilidade de aplicação do homicídio privilegiado. E nós vamos para a primeira questão, muito interessante essa questão foi uma prova para juiz substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás. Olha que legal. O homicídio privilegiado. Então, nós estamos falando dos elementos do homicídio privilegiado, artigo 121, parágrafo 1º, acabamos de tratar. Aí vem a alternativa A. Vamos marcar qual que é a correta. Pode elevar a pena abaixo do mínimo legal? Abaixo do mínimo legal? Não. É uma causa de diminuição da pena, conforme está disposto na lei, que pode ser reduzida de 1/6 a 1/3, correto? Então, a alternativa A está incorreta. A redução é de 1/6 a 1/3. B. O homicídio privilegiado é aquele em que o agente comete o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta agressão da vítima. Então, nós temos o quê? A segunda parte do parágrafo 1º. Aquela primeira parte, ele está ali quando fala do valor social e do valor moral. Agora, na segunda, não. É o domínio de violenta emoção, mas quando ele comete após ou logo em seguida a injusta agressão da vítima. Então, a alternativa B vai ser a correta, mas vamos ver as próximas. Pode concorrer com as qualificadoras subjetivas. Pessoal, nós temos as qualificadoras subjetivas e nós temos as qualificadoras objetivas. As subjetivas são os motivos pelos quais o crime é cometido. Veja que quando a gente fala do parágrafo 1º, nós estamos falando dos motivos pelos quais o crime é praticado. Então, ele comete o homicídio privilegiado pelo motivo de relevante valor moral, pelo motivo de relevante valor social, pelo motivo de estar sob o domínio de violenta emoção logo após uma injusta provocação da vítima, uma injusta agressão da vítima. Então, o parágrafo 1º, ele já tem as qualificadoras subjetivas.
As qualificadoras objetivas, elas dizem respeito ao modo como o crime é praticado. Quando nós temos uma qualificadora subjetiva e qualificadoras objetivas, você pode ter as objetivas, o crime praticado de diversas formas, mas a subjetiva, que é o motivo, você pode ter uma. Então, quando ele fala pode concorrer com as qualificadoras subjetivas, está errado, porque subjetivo só pode ter uma dentro daquele contexto do crime, que é o motivo pelo qual o crime foi praticado, tá certo? Então, a C também está errada. D, pode ser identificado pelo juiz na decisão de pronúncia. Não pode ser identificado pelo juiz na pronúncia. A questão do privilégio, ela tem que ser debatida e decidida lá no tribunal do júri. Então, o juiz ele não pode fazer isso na pronúncia. É crime hediondo segundo pacificado entendimento jurisprudencial. Pessoal, qual, ou melhor, quais os homicídios que serão considerados crimes hediondos? Então, o homicídio privilegiado, que é esse do parágrafo 1º do 121, ele não é crime hediondo. O crime hediondo ele vai estar descrito lá na Lei 8.072/90 e ele diz respeito à prática do crime de homicídio em atividade de grupo de extermínio ou crime de homicídio praticado com as qualificadoras. Então, o privilégio, o homicídio privilegiado não vai entrar nessa dinâmica, tá certo? Então, essa está errada. Questão correta, questão B. Outra questão interessante aqui, ó. No caso de homicídio culposo, a legislação brasileira permite que, se o agente cometer o crime sob influência de forte emoção, após injusta provocação da vítima, a pena possa ser completamente perdoada pelo juiz, independente das circunstâncias e consequências do ato. Olha, pessoal, que legal. Essa questão ela vai unir vários elementos aí que estão desconexos entre si. Primeiro que ele fala do homicídio culposo, nós vamos tratar dele. Homicídio culposo é aquele que é praticado por imprudência, negligência ou imperícia. Então, não tem a ver com influência, sob influência de forte emoção após injusta provocação da vítima. Primeira coisa é que essa parte de emoção da questão, ela está ligada ao privilégio. Mas olha o que ela fala. Ela fala cometer o crime sob influência. Influência não é o homicídio privilegiado. Eu falei para vocês. O domínio da violenta emoção, esse sim é o homicídio privilegiado. Então já tem relações desconexas aí. E ele fala depois que pode ser completamente perdoado pelo juiz essa pena independente das circunstâncias e das consequências. Isso daí não vai ser o caso que esse perdão, que nós vamos chamar de perdão judicial, que veremos mais à frente, não é o caso do homicídio privilegiado. Então essa questão está completamente errada. Ela pega de diversos conceitos de homicídio culposo, ela fala de elementos do homicídio privilegiado e depois ela ainda fala alguma coisa ali de perdão judicial e acaba misturando tudo, então tá errada a questão, tá bom? Próxima. O autor de homicídio praticado com a intenção de livrar um doente que padece de moléstia incurável dos sofrimentos que o atormentam, e aí é o exemplo da eutanásia, perante a legislação brasileira responderá por homicídio qualificado pelo motivo torpe? Não, pessoal, nós já vimos que quando a eutanásia é praticada, o agente ele a praticou imbuído aí do sentimento de valor moral, de cunho íntimo. Então vai ser um dos elementos aí do privilégio. Vamos ver. Alternativa B. Crime de homicídio privilegiado? Correta. Essa é a alternativa correta. Vamos ver as demais. Homicídio qualificado pelo motivo fútil? Não tem nenhuma relação. É o homicídio privilegiado. Homicídio simples? Não. É o privilégio, possibilidade da redução da pena. E é fato atípico, ou seja, não é crime? Também não. Falei para vocês. A eutanásia no Brasil é permitida? Não é permitida. Então, é o crime de homicídio, mas com a possibilidade de redução de pena, por isso chamamos de homicídio privilegiado. Essa próxima questão também é muito interessante, pessoal. Vamos fazer uma análise sobre ela. Em relação a ela, ó. Em um clube social, Paula, maior e capaz, provocou e humilhou injustamente Carlos,
também maior e capaz, na frente de amigos. Envergonhado e com muita raiva, Carlos foi à sua residência e, sem o consentimento do seu pai, pegou um revólver pertencente à corporação policial de que seu pai faz parte. Voltando ao clube, depois de 40 minutos, armado com revólver, sob influência de emoção extrema e na frente de amigos, Carlos fez disparo da arma contra a cabeça de Paula, que faleceu no local antes mesmo de ser socorrida. Acerca dessa situação hipotética, julgue o próximo item. Vamos lá. Por ter agido influenciado por emoção extrema, Carlos poderá ser beneficiado pela incidente de causa de diminuição de pena. Pessoal, essa incidente de causa de diminuição de pena seria ali o homicídio privilegiado. Só que a história, ela parece uma história que poderia se moldar a um homicídio privilegiado. Mas quando a gente olha com maior cautela, a gente vê que vários elementos eles se perdem. Primeiro, ele fala que ele estava sob uma emoção. Só que ele estava sob domínio de violenta emoção? Não. Olha o que a questão fala. Fala que ele estava sob a influência de emoção extrema. Então não é domínio de violenta emoção. Primeiro elemento a gente já tirou. Outra coisa, fala que ele sofreu uma provocação da vítima. A provocação da vítima está correta dentro do homicídio privilegiado. Só que o ato, a violenta emoção, ela tem que vir logo após. E aqui na questão a gente tem o quê? Que passaram-se mais de 40 minutos. Olha ali, ó. Envergonhado e com muita raiva foi à sua residência e pegou um revólver da corporação. Voltando ao clube depois de 40 minutos. Então já não há o logo após. Nós temos um lapso temporal aí que acaba com essa circunstância. Então essa questão ela não é uma questão de diminuição de pena. Pelo contrário, ela vai ser uma questão que deve ser considerada como um homicídio qualificado. Então a questão está errada. E aí, pessoal, a gente começa a entrar nas formas do homicídio qualificado. Então nós temos do CAPT, o artigo 121, que é um homicídio simples, e a gente tem as qualificadoras a partir do parágrafo 2º. A primeira delas é, veja como está escrito na lei, homicídio qualificado. Parágrafo 2º, se o homicídio é cometido, inciso 1º, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Então, quando nós temos o inciso 1, ele está muito ligado a valores. Então, mediante paga, o agente que matou, ele recebeu para pagar. É um pistoleiro. Promessa de recompensa. Ele não recebeu um pagamento, mas ele tinha a promessa de que após ele executar o seu alvo, ele poderia receber esse pagamento. E por outro motivo torpe. Os motivos torpes sempre ligados aí a alguma coisa de valor, ou algum preconceito, algum tipo de ciúme, alguma vingança. Por exemplo, o homem que deve a um terceiro e para não pagar essa conta, ele executa essa pessoa. Seria um motivo torpe, entendeu? A segunda qualificadora é a qualificadora do motivo fútil. O motivo fútil, que está no inciso 2º, ele fala que o crime ele é cometido por algo de mínima importância. Por exemplo, uma pessoa de forma não intencional, ela está com uma pedra no veículo de uma pessoa e vem a causar um dano. E por conta desse dano, o dono do veículo mata essa pessoa que causou esse dano, que sequer foi intencional. Um outro exemplo, um homem está num bar, já bêbado, e ele pede um cigarro para um outro cliente daquele bar, e o cliente com o cigarro da mão se recusa. E ele, por esse motivo, mata esse homem por conta de um cigarro. Isso é um motivo fútil, insignificante. É totalmente desproporcional o ato de tirar a vida de uma pessoa com um motivo, que no último exemplo é a negativa de dispor aí, de doar um cigarro para a pessoa. O inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, ele vai qualificar o homicídio quando este homicídio é praticado à traição, de emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Então nós temos alguns elementos aí. Primeira coisa, essa traição ela não diz respeito a uma traição numa relação romântica ou numa relação de casal. Essa traição ela ocorre
quando o uso da confiança da vítima é violado. Por exemplo, imagine um filho que deseja matar o pai e chama esse pai para uma pescaria. Nessa pescaria, ele mata o pai. Nesse caso, há uma traição. Há uma relação de confiança entre o agente e a vítima, e ela se aproveita dessa situação de confiança para surpreender a vítima e cometer o crime. Nessas circunstâncias, o pai nunca imaginaria que ele poderia ser morto pelo filho, dada a relação de confiança. Isso é traição. A emboscada, ela ocorre quando o crime ele é cometido de forma surpresa. Eu já atuei em muitos casos em que o crime ele era praticado por emboscada. Numa fazenda, num lugar distante, o agente tinha intenção de matar a vítima. O que ele fazia? Se escondia no meio dos arbustos, se escondia entre árvores próximos a uma porteira, onde era certeza que a vítima iria parar, e ali ele cometia o delito. Quando o delito ocorre por dissimulação, a gente tem uma ocultação da própria desígnia do agente. O agente, ele cria uma falsa relação de amizade. Há algum tempo eu vi um vídeo onde um homem, ele passa a tomar bebidas, ingerir bebidas alcoólicas com o outro num bar, e num dado momento ele saca a arma do próprio agente que portava a arma, que, salvo engano, era um policial, e ali, quando ele já estava embriagado, o autor do homicídio, ele toma a arma e mata, desfere tiros contra aquela pessoa. Nessa ocasião, ele passou muito tempo bebendo com ele, tornou a vítima ali, levou a vítima a embriagar-se, e quando ela estava nesse ponto, ele a matou. Então ele simulou uma falsa amizade para que ele pudesse se valer daquela condição de ébrio e cometer o crime. Então isso nós vamos chamar de simulação. E nós temos, por último, o inciso 5º, que ele vai falar que o crime é qualificado também quando ele é executado para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Pense, por exemplo, um homem que, juntamente com um comparsa, executa a própria esposa para poder ficar com todos os bens. E, posteriormente, para que não haja qualquer pessoa que possa falar contra ele a respeito desse ato, ele executa o próprio comparsa. Nesse caso aí nós temos um homicídio qualificado com o objetivo de quê? De ocultar o seu próprio ato criminoso. Então, sempre quando houver um homicídio que ele vise assegurar a execução do crime, ele vise manter a impunidade, aí você pode, por exemplo, a execução de eventuais testemunhas de um crime, que são essenciais para indicar o verdadeiro autor de um outro delito qualquer, temos essa qualificadora. E, para finalizar essa parte de qualificadoras, quando o crime de homicídio ele é praticado nessas circunstâncias já descritas, a pena é de reclusão de 12 a 20 anos. Enquanto que o homicídio simples, a pena é de reclusão de 12 a 30 adiante. A partir do inciso 6º, nós temos novas qualificadoras. Bem, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que o inciso 6º do parágrafo 2º do artigo 121, que ele descrevia a qualificadora de feminicídio, ele foi revogado pela Lei 14.994 deste ano de 2024, tá? Porque o crime de feminicídio ele deixou de ser uma qualificadora do homicídio e se tornou um crime específico, um tipo penal próprio, que é o artigo 121A, que nós iremos tratar dele logo adiante. Nós teremos aí, no inciso 7º, nós vamos ter a qualificadora do crime de homicídio quando ele é praticado contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição. 142, nós teremos ali as Forças Armadas, e no 144, nós teremos os agentes de segurança. Além desses, os integrantes do sistema prisional, da
da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função, ou seja, tanto os militares das Forças Armadas, quanto os membros das carreiras policiais, dos órgãos de segurança, somado ao sistema prisional, somado à Força Nacional de Segurança, se eles estiverem no exercício ou em decorrência da sua função, também será, também incidirá essa qualificadora. Vamos por partes, já vou citar um exemplo. Imaginem um próprio policial civil que, porque estava investigando uma quadrilha, ele é assassinado por membros dessa quadrilha. Então nós temos essa qualificadora, por quê? Porque ele é um agente de segurança cuja sua força policial, que é a Polícia Civil, está arrolada no artigo 144 da Constituição. Agora, imagine que esse agente, mesmo que ele não esteja no exercício, ele não estava investigando, mas porque ele é um policial civil e uma quadrilha ou uma organização criminosa, uma facção, ela quer se vingar de atos que limitaram o seu poder ou que prenderam faccionados ou que de alguma forma atingiram essa organização, se esses criminosos eles matam esse agente simplesmente porque ele é policial civil. Ou seja, ele não atuou diretamente na investigação, mas em decorrência da sua atuação, ele acaba sendo morto. Ele acaba sendo morto pelo fato dele ser um agente de segurança pública. E esse tipo, ele traz outros elementos também. Esse dispositivo da lei, além de se referir ao homicídio praticado contra o próprio agente, seja das Forças Armadas que estão lá no 142 da Constituição, seja os órgãos de segurança que estão no 144, somado ao sistema penitenciário, somado também Força Nacional de Segurança, existe ainda a possibilidade desse delito, essa qualificadora, ela atingir também o cônjuge, ou seja, o marido e a esposa, o companheiro ou companheira e o parente consanguíneo. Consanguíneo até o 3º grau. Primeira coisa que a gente precisa entender nesse contexto de parente consanguíneo até o 3º grau. Nós precisamos nos valer do direito civil para que a gente possa compreender o que é esse parentesco. O parentesco ele pode ser consanguíneo, ou seja, aquele de sangue, ele pode ser por afinidade. Por afinidade seria o quê? A relação de parentesco que eu tenho, por exemplo, com os parentes da minha esposa, certo? Aqui, no dispositivo da lei, é apenas o consanguíneo. Então, como que a gente faz essa análise? Esse parentesco de graus, ele é feito tanto de maneira ascendente, como descendente, como colateral. Quando ele é ascendente, imagine, e aí eu tenho os 3 graus ascendentes. Eu, meu pai, meus avós e meus bisavós. Meus bisavós é o 3º grau consanguíneo ascendente. Os 3 graus consanguíneos descendentes. Eu, meus filhos, 1º grau, meus netos, 2º grau, meus bisnetos, 3º grau. Quando essa análise ela é feita de maneira colateral, para a análise dos graus de maneira colateral, eu preciso partir de um parente comum. Então, imagina, eu, 1º grau, meus pais, 2º grau, meus irmãos, 3º grau, meus sobrinhos. Então, veja, quando a lei ela dispõe esse parentesco de até 3º grau, de forma ascendente até meus bisavós, de forma descendente até meus bisnetos, de forma colateral até os meus sobrinhos. Certo? É essa relação que a gente precisa compreender quando o legislador fala do parente consanguíneo até o 3º grau, em razão da condição de policial, em razão da condição de membro das Forças Armadas. Então, aquela mesma análise que a gente faz em relação ao agente, a gente precisa fazer também em relação a esses parentes.
esses parentes, eles precisam ter sido executados, mortos, como uma espécie de vingança em relação ao fato dele ter esse parentesco com o policial ou com esse agente das Forças Armadas, tá certo? A próxima qualificadora, ela vai falar do emprego do homicídio praticado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou de uso proibido. Nesse caso aqui, pessoal, nós temos que nos valer também da Lei 10.826/2003, que é a Lei de Armas. A Lei de Armas, ela vai trazer os conceitos gerais e ela vai dispor que regulamentos eles irão dispor sobre quais são os calibres de uso restrito, os calibres de uso proibido. Essa é uma relação que ela vai ser modificada conforme as políticas e os entendimentos dos governos, tá certo? Então, o que nós temos aqui é a chamada norma penal em branco. Precisamos nos valer de outras legislações para que essas legislações elas possam esclarecer o que significa esse uso restrito, calibre de uso restrito ou calibre de uso proibido. Nós teremos também as qualificadoras agora adiante, que fala sobre o homicídio praticado contra menor de 14 anos. Então, o homicídio praticado contra menor de 14 anos, ele por si só, ele já incide a qualificadora que dispõe de uma pena de reclusão de 12 a 30 anos, simplesmente por ser menor de 14 anos. Agora, existem circunstâncias que, se esse menor estiver nessas circunstâncias, o crime ainda pode ser acrescido na sua pena. Quais são? Artigo 2º-B. A pena do homicídio contra menor de 14 anos é aumentada de 1/3, ou seja, temos uma majorante, até a metade, de 1/3 até a metade, se a vítima é pessoa com deficiência ou doença que implique o aumento da sua vulnerabilidade. Então, se esse menor de 14 anos, ele for pessoa com deficiência, seja física ou mental, ou ele está acometido de uma doença que implique a sua vulnerabilidade, por exemplo, se ele está com câncer, o que aumenta a sua vulnerabilidade, essa circunstância, essa condição será uma majorante para aquela pena que já é de reclusão de 12 a 30. Inciso 2º. De 2/3 a majorante, se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Então, essas condições aí, relações tanto de parentesco como de um domínio sobre a vítima, por exemplo, tutor, curador, preceptor, empregador, também serão circunstâncias que irão majorar a pena que já é de 12 a 30 por ser o crime praticado contra menor de 14 anos. Também teremos a majorante de 2/3 se o crime for praticado em instituição de educação básica, pública ou privada. Isso aqui diz respeito àqueles atiradores ativos que invadem as escolas e matam as crianças. Então, nessas condições, se o crime acontece dentro de uma escola, dentro de uma instituição de educação básica, seja ela pública ou seja ela privada, também a majorante de 2/3 em relação a esse criminoso que praticou o homicídio contra os menores de 14 anos, haverá sim essa majorante de 2/3 da pena que já é de 12 a 30 anos, porque as vítimas são menores de 14 anos, tá certo? Então nós partimos para mais uma resolução de exercícios. Olha, uma prova do ano de 2024, deste ano. Pedro praticou uma tentativa de homicídio contra seu primo, João, que possuía 13 anos de idade na data do fato, além de ser portador de deficiência incapacitante. Então, nós estamos falando de uma tentativa de homicídio que foi praticada
contra um menor de 14 anos e que, além de ser menor de 14 anos, ele ainda tem uma deficiência incapacitante. Pedro foi processado e condenado. De acordo com o Código Penal, é correto afirmar que Pedro sofrerá pena por homicídio simples tentado, acrescido de uma circunstância agravante em virtude da idade vítima. Veja, não estamos falando de homicídio simples. Nós estamos falando de uma forma qualificada de homicídio, que é aquela praticada contra menor de 14 anos. E nesse caso aqui, não é simplesmente o menor de 14 anos. Essa pena ainda será majorada porque o menor de 14 anos, ele é portador de deficiência incapacitante, conforme a questão apresenta. A letra B é muito interessante. Ela fala o seguinte, ó: Pedro sofrerá pena por homicídio qualificado tentado, acrescida de uma circunstância majorante em razão da idade da vítima. Pessoal, circunstância majorante é aquela em que há um acréscimo na sanção, na pena, de uma forma, como se diz, através de uma fração. Então, no caso ali, quando a gente fala que o homicídio ele é qualificado pela idade de ser a pessoa menor de 14 anos, ali é uma qualificadora. A majorante, onde que ela está? Ela está lá nos incisos, quando ele fala primeiro que ela pode ser majorada de 1/3 a metade por ser deficiente físico ou portador daquela doença incapacitante, entendeu? Que lhe deixa numa condição muito grave. Então, o erro está onde? Que a circunstância que vai agravar, ela não vai ser, nesse caso aqui, a majorante não é exclusivamente em razão da idade. É a razão da idade, a majorante vai estar em razão da idade, mas será majorado porque ele é um deficiente com a deficiência incapacitante. Então, o B vai ser errado. Porque quando ele fala apenas acerca da idade de 14 anos, ele está qualificando. Agora, a majorante está quando ele é menor de 14 anos e existe a possibilidade de majorar essa pena dentro dessa fração, que é uma fração de 1/3 a metade, porque ele é deficiente, tá certo? Então a B está errada. Questão C. A pena de Pedro será por homicídio qualificado tentado e será acrescida de uma causa de aumento de 1/3 até metade em razão da vítima ser pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento da sua vulnerabilidade. Então vai ser justamente a letra C, a alternativa correta dessa questão, porque ela diz justamente o que a gente está vendo no enunciado. D. A pena de Pedro será por homicídio qualificado, tendo em virtude da idade da vítima, ausente outras causas de aumento. Não, nós temos outra causa de aumento, sim. A majorante, que fala que quando for deficiente ou quando tiver uma doença que aumente a vulnerabilidade, que pode ser que aplicada aí, que deverá ser aplicada a majorante de 1/3 a metade. Letra E. Então a D está errada. Letra E. Pedro sofrerá pena por homicídio simples tentado, acrescido de uma causa de aumento de pena em virtude de a vítima ser pessoa vulnerável e impossibilitada de autodefesa. Não, a majorante vai ser por quê? Porque ele é menor de 14 anos, só que ele é portador de deficiência física, ou também se ele tivesse ali uma doença que lhe aumentasse a sua vulnerabilidade. Então a questão correta é a letra C. Próxima questão com relação aos temas que nós já abordamos aqui, ó, também do ano de 2024, uma prova da Fundação Getúlio Vargas. Caio, em cumprimento de pena em unidade prisional no interior do estado da Bahia. Então, Caio é um detento, agindo com dolo de matar, vontade de matar, efetuou 2 golpes de arma branca em detrimento de João, policial penal, que se encontrava de plantão no sistema prisional, ou seja, estava trabalhando por ocasião dos eventos. Ou seja, na hora que ele foi esfaqueado, ele estava trabalhando, estava no exercício da sua função. Muito embora tenha sido socorrido, o agente público faleceu a caminho do hospital. Vamos lá.
Nesse cenário, considerando as opções do Código, as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Caio responderá pelo crime de a. Lesão corporal seguida de morte, majorada por ter sido praticada contra integrante do sistema prisional no exercício da função. Pessoal, veja, a própria questão ela já deixou claro que o dolo do detento, o Caio, que atentou contra o agente de segurança, foi o dolo de matar. Então, não há de se falar em lesão corporal seguida de morte. A lesão corporal seguida de morte pré-ter doloso, no qual o crime inicial é o de lesão corporal, que é o doloso, e a culpa vem por intermédio da morte. Mas a intenção do agente inicial é o quê? É de lesionar. Nesse caso aqui, a própria questão já deixou claro que o dolo era o dolo de matar. Então a A está errada. B. Homicídio qualificado por ter sido praticado contra integrante do sistema prisional no exercício da função. Veja, pessoal, muito embora no momento ele não tenha falecido, ele falece a caminho do hospital em decorrência dos ferimentos sofridos naquele ataque que tinha intenção de matar. Então, homicídio qualificado por ter praticado contra integrante do sistema prisional no exercício da função. É justamente a qualificadora que acabamos de tratar há alguns minutos atrás. Então, a questão correta vai ser o quê? A questão B. O agente prisional, ali o policial penal, ele estava no exercício da sua função e no exercício ele foi morto. Logo, aquela qualificadora do homicídio funcional. Letra C. Então, a correta é a B. Letra C. Homicídio simples já está errado, né? Não é homicídio simples. É homicídio qualificado, chamado homicídio funcional, qualificado porque o agente ele morreu em função da sua atividade, que é uma atividade do sistema de segurança descrito no artigo 144 da Constituição, ou ainda poderíamos pensar já dentro do sistema prisional, tá certo? 144, porque a gente sabe que agora a Polícia Penal ela está no 144, faz parte ali dos órgãos de segurança pública. D. Lesão corporal seguida de morte também está errado pelos motivos que eu já expliquei lá na letra A. E o homicídio simples não é, que a gente sabe que isso é um homicídio qualificado chamado homicídio funcional. Então, correta a letra B. Outra questão interessante aqui, ó. Desse ano de 2024, prova para promotor de justiça substituto. O agente que mata uma pessoa para ocultar a prática de jogo do bicho pratica homicídio qualificado disposto no Código Penal brasileiro, já que o motivo do homicídio é assegurar a execução de outro crime. Pessoal, presta atenção, a gente trabalhou lá no inciso 5º do parágrafo 2º do 121, que nós temos aquela qualificadora que ela é aplicada quando o agente ele pratica o crime para execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Só que quando ele fala da prática do jogo do bicho, a prática do jogo do bicho não é crime, é contravenção penal. Nós vimos isso em outra aula, que as infrações penais elas são compostas de crimes ou delitos mais contravenções penais. Então essa questão ela é errada, porque a lei ela é direta, está tipificado que tem que ser para a prática de outro crime, para ocultar, para ter a impunidade da prática de outro crime, para garantir a execução de outro crime e não de uma contravenção penal, tá certo? Então o tipo ele exige que seja um crime e não uma contravenção penal. Então essa questão está errada. Vamos para a próxima. Olha aqui, ó, sobre o crime de homicídio previsto no Código Penal brasileiro, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Todo e qualquer crime de homicídio contra a mulher, doloso ou culposo, é denominado feminicídio. Nós vamos tratar de feminicídio logo adiante, mas existe uma diferença entre femicídio e feminicídio. O feminicídio ele tem algumas exigências para que seja compreendido como feminicídio. Então, a A está incorreta. Não é apenas matar uma mulher para que seja feminicídio. Tem as circunstâncias exigidas pela lei para que se compreenda se aquele ato, cujo resultado é a morte de uma mulher, se ele é um femicídio ou um feminicídio.
B. Será considerado simples o homicídio praticado contra um guarda municipal em decorrência da função pública por ele exercida. Pessoal, o guarda municipal, veja o que a questão falou. Sobre o crime de homicídio previsto no Código Penal brasileiro. Nós temos ali a qualificadora se referindo aos artigos 142, Forças Armadas, e aos artigos 144, órgãos de segurança dispostos na Constituição. Muito embora a doutrina entenda que essa qualificadora ela possa ser aplicada também ao guarda municipal, como a alternativa está falando previsto no Código Penal brasileiro, a gente tem que levar em conta a literalidade da norma. E a norma ela só fala do 144 e as guardas municipais elas não fazem parte dos órgãos de segurança pública arrolados no artigo 144 da Constituição. Logo, a B também está errada. C. O homicídio será qualificado quando for praticado com emprego de arma de fogo de uso permitido. Pessoal, a gente tem que a qualificadora vai ser a prática do uso de arma de fogo de calibre restrito ou proibido. Restrito ou proibido. Logo, a de uso permitido não é a qualificadora. Então, a C também está errada. D. O homicídio praticado contra o menor de 14 anos será sempre qualificado. Justamente, será sempre qualificado o homicídio praticado contra menor de 14 anos, sendo que nós temos aquelas circunstâncias que majoram essa pena, tá certo? Então, a correta é a letra D. Letra D. Nós passamos agora para o parágrafo 3º do artigo 121, que ele vai tratar do homicídio culposo. Para que a gente compreenda o homicídio culposo, a gente tem que entender o que significa negligência, imprudência e imperícia. Então, olha o que a lei fala. Homicídio culposo. Se o homicídio é culposo, a pena é de detenção de 1 a 3 anos. Mas para que a gente compreenda o que é homicídio culposo, nós precisamos entender os tipos de culpa. Que são 3. Negligência, imprudência e imperícia. A negligência é deixar de fazer. O agente, aquele que cometeu o crime, ele deixa de tomar uma medida de precaução que deveria ter tomado. Um exemplo, um policial que negligencia a guarda de sua arma ao chegar em casa. Então ele sabe que, vamos imaginar que ele tem crianças ali pela casa, e se as crianças tiverem acesso a essa arma, um acidente pode acontecer. Mas ainda assim ele negligencia. Ele sabe que ele precisa desmuniciar essa arma, que ele precisa colocar no local adequado, no local seguro, para que crianças não tenham acesso a esse armamento, e mesmo assim ele negligencia, ele não faz o que ele deveria fazer. E uma criança pega essa arma e acaba se acidentando e morre. Então nós temos um exemplo de homicídio culposo por negligência. A imprudência é uma ação. Na imprudência, o agente age sem considerar as consequências de sua ação. Por exemplo, um pedreiro que está fazendo a manutenção no telhado, está com um auxiliar, e ele manda o auxiliar pegar um martelo e ele simplesmente lança esse martelo na direção do auxiliar, atingindo a cabeça, criando um ferimento que leva o auxiliar à morte. Então, aquela sua ação deu causa a esse tipo de resultado. Foi um agir. Diferente da negligência, que é um deixar de fazer aquilo que deveria, aqui ele age sem considerar as consequências da sua ação. Logo, nós temos uma imprudência. A imperícia está ligada a uma habilidade e conhecimento necessário para a realização de uma tarefa profissional. Então, um exemplo, um médico que se aventura a realizar uma cirurgia plástica sem ser um cirurgião plástico, e por ocasião da cirurgia, da sua imperícia, da sua falta de conhecimento para realizar cirurgias plásticas, ele acaba levando aquela pessoa a óbito. Nós vamos ter um exemplo claro de homicídio culposo por imperícia. A imperícia está muito ligada à atividade profissional. A pessoa exercer uma habilidade exercer uma atividade cuja sua habilidade ou seu conhecimento é insuficiente para aquilo de maneira profissional. Então nós temos a negligência, a imprudência
e a imperícia. E o parágrafo 4º ele já vai apresentar ali as causas de aumento de pena em relação ao homicídio culposo. Ó, no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3, né? Está majorando a pena aqui, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou seja, estamos dentro ali da imperícia, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Então, veja, essas circunstâncias elas vão agravar, vão aumentar a pena em 1/3. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada em 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Então, veja, traz no parágrafo 4º as questões que elas podem levar a um aumento da pena no que diz respeito ao homicídio culposo, mas ela também vai trazer circunstâncias em relação ao homicídio doloso. Ó, se o homicídio doloso, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Nós não podemos esquecer que a Lei Henri Borel de 2022, ela traz a qualificadora específica lá da pessoa menor de 14 anos, tá certo? Então, o homicídio praticado contra a pessoa menor de 14 anos deve se levar em consideração aqueles dispositivos da Lei de 2022 que estão dispostos no parágrafo 2º-B do artigo 121, tá bom? E aí a gente não pode esquecer dessa qualificadora, desse aumento de pena aí, na verdade, dessa majorante da pessoa maior de 60 anos, tá certo? Pessoa maior de 60 anos, se o homicídio é doloso, a pena ela vai ser aumentada de 1/3 em 1/3, tá bom? Parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. É um caso de perdão judicial. Ou seja, o dano que o agente sofreu, a pessoa que cometeu o crime sofreu, ela já é tão gravosa que não faz sentido nenhum a aplicação de uma pena. Vamos pensar um pai que é imprudente na hora de estacionar, está estacionando o seu veículo, sabe que tem crianças na casa e acaba não tomando os cuidados em relação ao estacionar do veículo, uma vez que há crianças na casa e ele vem atropelar e matar uma criança naquele ato de estacionar o veículo. Nesse momento, o juiz, levando em consideração que a dor de um pai assassinar o próprio filho já é tão grande que ele pode perdoar essa pena, tá bom? É o chamado perdão judicial. A infração atingiu o agente de forma tão grave que a sanção se torna desnecessária, porque não existe uma punição maior do que um próprio pai assassinar um filho nessas circunstâncias que eu acabei de citar o exemplo para vocês. Artigo 6º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Então, no caso dos homicídios, em que a prática é por milícia privada ou sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou mesmo por grupo de extermínio, há o aumento da pena de 1/3 até a metade, tá bom? Outra questão também interessante aqui do ano de 2024, no caso de homicídio culposo, a legislação brasileira permite que, se o agente cometer o crime sob influência de forte emoção, após injusta provocação da vítima, a pena possa ser completamente perdoada pelo juiz, independente das circunstâncias e consequências do ato. Pessoal, essa questão é errada e nós iremos destrinchar alguns pontos interessantes nela. Primeiro, quando ele fala ali, se o agente cometer o crime sob influência de forte emoção, ele está sugerindo um homicídio privilegiado. Só que, primeiro, o homicídio privilegiado ele tem que ser doloso. Ele é praticado na sua modalidade dolosa e não culposa. Segunda questão, não pode ter o homicídio privilegiado sobre forte
influência, mas é domínio de violenta emoção. Nós batemos nisso. Domínio de violenta emoção no homicídio privilegiado. Então já achamos dois erros. E aí nós temos ali no finalzinho, a pena pode ser completamente perdoada pelo juiz, independente das circunstâncias. A pena ela pode ser perdoada pelo juiz no caso do perdão judicial, quando as consequências do homicídio culposo, elas forem tão danosas que a pena ela se torna desnecessária. Então tem vários erros nessa questão. Próxima questão interessante também. Vamos marcar V para verdadeira e F para falsa, e depois a gente marca a respectiva questão ali no gabarito. Ó, o agente com relação ao crime doloso e ao crime culposo. Avalie marcando V para verdadeira e F para falsa. O agente que deu causa ao resultado por negligência responderá por culpa e ainda que não haja previsão de crime culposo. Pessoal, o agente que cometeu um ato por negligência, mas não há a modalidade culposa daquele ato em um eventual crime, ele não vai responder por nada na seara penal. Vamos citar um exemplo. Não existe o crime de dano culposo. A pessoa que cometeu um dano por negligência, ele vai responder pelo quê em relação ao direito penal? Em relação a nada. Ele pode vir a arcar civilmente com os prejuízos que ele causou e etc. A título de indenização. Agora, penalmente, se não existe o crime, no meu exemplo aqui, de dano culposo, ele não pode ser a ele imputado nada, nenhum tipo de crime. Olha o que a questão fala. O agente que deu causa ao resultado por negligência responderá por culpa, ainda que não haja previsão do crime culposo. Apenas se houver a previsão do crime culposo é que ele responderá pela negligência, tá certo? Então, essa primeira aí é F, falsa. A lei brasileira considera crime doloso quando o agente quis o resultado, que é o dolo direto, ou assume o risco de produzi-lo, dolo eventual. Então, nós temos aí o dolo direto e o dolo eventual. Essa questão aí correta, a segunda V. Então, F e V nós já temos. Terceira, a imprudência caracteriza o agir culposo, mas a imperícia implica o agir doloso. Não. Imprudência, negligência e imperícia é que caracterizam o agir culposo. Não existe imperícia no agir doloso, tá certo? O agir doloso ele vai ser o dolo direto ou o dolo eventual. Então, F, V, F, alternativa correta, gabarito letra A. E agora, pessoal, a gente entra na inovação criada pela Lei 14.994 desse ano de 2024, que ela torna como autônomo o crime de feminicídio. Ele está disposto no artigo 121A. Antes desta lei, ele era uma qualificadora do crime de homicídio, agora ele se torna um crime autônomo com características próprias. O que o 121A fala? Matar mulher por razões da condição do sexo feminino. Então ele já inova aqui trazendo o quê? A pena, reclusão de 20 a 40 anos. É a maior pena do Código Penal, 40 anos. E o que é essa condição de sexo feminino? Ela vai ser explicada no parágrafo 1º. Considera-se que há razões da condição de sexo feminino quando o crime envolve, primeiro, violência doméstica e familiar. Como que a gente consegue compreender o que é violência doméstica e familiar? Vamos nos valer aqui, pessoal, da Lei Maria da Penha, para a gente entender o que a Lei Maria da Penha ela fala sobre o conceito, os elementos ali da violência doméstica. Lei Maria da Penha, Lei 11.340/2006, Lei 11.340/2006. Lá no artigo 5º, ela fala o seguinte, para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte. Então aqui já engloba o que nos interessa, que é feminicídio, é a morte. Nós estamos lá na primeira parte que fala da violência doméstica.
Como que ocorre essa relação doméstica? É só o marido e a mulher? Não, preste atenção. O que é uma relação doméstica? O inciso primeiro fala, ó, no âmbito da unidade doméstica, compreendido como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, o âmbito doméstico, ele é esse espaço de convívio e não necessariamente precisam que as pessoas sejam que parentes, certo? Então imagina uma empregada doméstica, ela não é parente, mas ela está convivendo no âmbito da unidade doméstica, então ela pode ser vítima ali da violência doméstica. Ela também pode praticar, nesse contexto, uma violência doméstica. Outro exemplo, aquelas pessoas esporadicamente agregadas. Imagina aquele parente que vem de longe morar na casa e começa a conviver na casa e esporadicamente ele aparece. Se ele está vivendo ali no âmbito da unidade doméstica, também vai se compreender como unidade doméstica, está dentro desse contexto. Então, uma sobrinha que é assassinada pelo tio, essa sobrinha que esteja vivendo ali no âmbito da unidade doméstica, ainda que ela apareça ali esporadicamente apenas nas suas férias, possibilidade de se considerar também como uma violência doméstica. Segundo, o âmbito da família, compreendido como uma comunidade formada por indivíduos que são parentes ou que se consideram parentes, tá certo? Então, parentes nós temos consanguíneos, por afinidade, e aqueles que se consideram parentes, aquele irmão de consideração, por exemplo, que convive dentro da unidade doméstica, uma irmã de consideração, também vai ser considerado ali, pode ser vítima de violência doméstica. Essas pessoas elas podem ser unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, tá bom? E o terceiro, qualquer relação íntima de afeto no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida. Então é aí que nós temos as situações que são mais pertinentes, que mais acontecem, que é aquele do namorado, do ex-namorado, em relação a namorado ou a esposa não aceitando o fim de um relacionamento. Independente de coabitação, ou seja, eles não precisam ter morado juntos para que haja essa relação doméstica. E o mais importante, as relações pessoais anunciadas nesse artigo independem de orientação sexual. Então, não necessariamente o autor de uma violência doméstica precisa ser um homem. Imaginem duas companheiras, pessoas do mesmo sexo que convivem, que são companheiras. Se uma mata a outra por ciúmes, dentro desse contexto de violência doméstica, do âmbito doméstico, mesmo que seja uma mulher, ela pode ser autora de feminicídio. Então, eu trouxe para vocês aqui essas informações da Lei Maria da Penha para a gente entender o que é uma relação doméstica. Vamos voltar no texto da lei. Então, o parágrafo primeiro ele vai falar assim, ó, que feminicídio é aquela razão de condição de sexo feminino, ou seja, tem que ser em relação à mulher, quando o crime envolver violência doméstica e familiar. Então, violência doméstica e familiar está naqueles 3 casos que eu arrolei para vocês ali da Lei Maria da Penha, tá bom? Só que não apenas naqueles casos, olha, quando há o menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Quer ver um exemplo? Imaginem que João e Maria estão concorrendo a uma promoção no serviço deles, no trabalho deles. E Maria é promovida e João não é promovido. E para João aquilo é um absurdo. Ele discrimina Maria como mulher, porque ele não aceita que uma mulher possa ter um conhecimento superior e possa ser chefe dele. E ele vem a matar Maria. Nesse contexto, nós temos também o feminicídio. Por ocasião do inciso 2º, que ele vai falar da discriminação à condição de mulher, do menosprezo à condição de mulher. Imagine um religioso, uma pessoa extremamente religiosa, que não aceita a conduta de uma mulher se relacionar com vários homens, e, portanto, ele menospreza essa mulher e acha que ela deve ser morta e a mata. Então, nós temos o quê? Um feminicídio, levando em consideração o menosprezo à condição de mulher. Então, no feminicídio, a violência acontece contra a pessoa da condição do sexo feminino, seja no contexto de violência doméstica e familiar, ou seja por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Aqui é o parágrafo 2º. A pena do feminicídio é aumentada. Então, nós temos uma majorante
de 1/3 até a metade se o crime é praticado durante a gestação, nos 3 anos posteriores ao parto, ou se a vítima é mãe ou responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade. Então, veja, se for o caso de, durante a gestação, essa mulher for morta, ou nos 3 meses posteriores ao nascimento da criança, ou se essa vítima ela é responsável por uma criança, ela é responsável por um adolescente ou por uma pessoa com deficiência, independente da idade, haverá aí a majorante do parágrafo 2º, que é o aumento de 1/3 até a metade. Segunda causa aí de aumento de pena contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Veja, pessoal, lá naquela majorante dos 14 anos, ela é genérica, pessoa com 14 anos. Aqui é a pessoa menor de 14 anos, tá certo? Ou maior de 60, dentro do contexto do feminicídio. Dentro do contexto do feminicídio, levando-se em consideração que a gente está falando de um assassinato que ocorre por razões das condições de sexo feminino. Então, essa pessoa de 14 anos aqui se diz respeito ao quê? A uma pessoa do sexo feminino ou maior de 60 anos, que seja também do sexo feminino, com deficiência ou portadora de doença degenerativa que acarreta em condições limitantes de vulnerabilidade física ou mental. Então é bem específico o que está disposto agora nessa forma aqui de qualificar, de majorar essas penas. Outra majorante, a do inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 121A do Código Penal. Estamos falando de feminicídio. Na presença física ou virtual de descendentes ou ascendentes da vítima. Ou seja, o crime é praticado na frente de filhos ou de pais, avós, bisavós, entendeu? Da vítima. Seja fisicamente ou seja virtual, lembrando que esse virtual ele precisa ser ao vivo. Então, o homem vai, um exemplo, João vai matar Maria e faz uma chamada de vídeo para que os filhos assistam esse homicídio. Aí temos essa majorante do 121A, parágrafo 1º, inciso 3º. Próximo, em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 1º, 2º e 3º do caput do artigo 22 da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Veja, pessoal, então essa majorante aqui, essa causa de aumento de pena, ela não é de todos os tipos de descumprimentos de medida protetiva. São só aqueles referentes na lei, inciso 1, 2 e 3. 1º, 2º e 3º do artigo 22 da lei. Vamos ver quais são eles. Inciso 1º, suspensão da posse ou restrição do porte de armas com comunicação ao órgão competente. Ou seja, o autor ele deixou de cumprir essa determinação de não portar arma de fogo. Segundo, afastamento do lar do domicílio ou local de convivência com a ofendida. Então, o autor deixa de agir conforme ele foi determinado, que é afastar-se do lar, afastar-se da convivência, afastar-se do local de convivência com a ofendida. Então, ele desobedece isso aqui, essa determinação. E o terceiro é a proibição de condutas, quais? A proibição de se aproximar da vítima, de seus familiares, testemunhas, com a fixação do limite mínimo entre o agressor e estes que são os protegidos, o contato com a ofendida quando ele deixa quando ele descumpre, deixa de fazer aquilo que foi determinado e tem um contato com a ofendida, testemunhas ou familiares por qualquer meio de comunicação, frequenta determinados lugares, ou seja, lugares que o próprio juiz vai determinar que ele não possa frequentar para que seja preservada a integridade física e psicológica da ofendida. Por exemplo, ele não pode passar perto do local onde ela trabalha, tá certo? Ele não pode frequentar a igreja onde a vítima congrega. Então, se ocorrerem
esses descumprimentos, esses sim, esses 3 arrolados é que irão ensejar a qualificadora que nós temos no inciso 4º do parágrafo 1º do 121A. E por último, nas circunstâncias previstas nos incisos 3º, 4º e 8º do parágrafo 2º do artigo 121 desse Código. Então, quais seriam as hipóteses dos incisos 3, 4 e 8 do parágrafo 2º, dos incisos 3º, 4º e 8º? Seriam aquelas condições em que o homicídio, no caso, então, o feminicídio é praticado. O emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel de que possa resultar perigo comum. O 4º, a traição, a emboscada ou mediante dissimulação, outro recurso que torne impossível, que dificulte ou torne impossível a defesa da ofendida no caso. E o 8º, com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então, são essas aí as hipóteses majorantes do crime de feminicídio, tá? Vamos para algumas questões. Uma questão muito interessante também aqui do ano de 2024, olha. Kátia, namorada de Lisandra. É bem o exemplo que eu citei para vocês quando eu falei da relação doméstica, que ela não existe que os gêneros não precisam ser masculino e feminino. Nós temos 2 mulheres que estão convivendo. Então, Kátia, namorada de Lisandra, elas têm um relacionamento amoroso em um restaurante, inconformada com o anúncio desta de que deseja por fim um relacionamento amoroso, ou seja, Lisandra falou para Kátia que queria terminar com ela, desfere-lhe Kátia facadas com o intuito de matá-la, deixando em seguida o local. Então, nós temos um ataque de Kátia querendo matar Lisandra. Socorrida por terceiros, Lisandra é hospitalizada, vindo o enfermeiro Miguel por descuido, ou seja, algum tipo ali de negligência, deixou de fazer alguma coisa, a trocar a medicação prescrita à paciente, aplicando-lhe substância diversa que lhe provoca a morte por choque anafilático. Olha que interessante. Vamos analisar essa questão. Diante do caso narrado, Kátia deverá responder por feminicídio, ou seja, o evento morte se deu pelo ato do ataque de Kátia contra Lisandra ou por uma outra circunstância superveniente. No caso aí, a gente tem uma outra circunstância, que foi a morte por um ato culposo por parte de Miguel, que era o enfermeiro, que era o responsável por ministrar a medicação. Então, o feminicídio está errado. Nós não temos um feminicídio consumado. E aí tem Miguel por homicídio culposo. Miguel por homicídio culposo faz todo sentido, porque ocorre que, por conta do descuido de Miguel, Lisandra vem a morrer. Tentativa de feminicídio por parte de Kátia e homicídio culposo por parte de Miguel. Todo sentido isso aqui, pessoal. Porque Kátia, quando atenta contra a vida de Lisandra, ela não consegue executar ali, consumar o crime de feminicídio. E é crime de feminicídio porque elas tinham uma relação doméstica, elas tinham essa relação amorosa ali de namoradas, entendeu? Então tá dentro de uma relação doméstica, de violência doméstica. Então ela atentou contra a vida de Lisandra, mas na verdade Lisandra morre por conta da conduta de Miguel. Então a B tem todo sentido de ser certa. Vamos ver as demais. Tentativa de feminicídio, certo? Por parte de Kátia. E por parte de Miguel, homicídio doloso? Não, Miguel não tinha a vontade de matar Lisandra. Por culpa, ou seja, porque ele foi ali negligente, ele descuidou do que ele deveria fazer, ela acaba morrendo. Lesão corporal qualificada? Não. Não. A vontade de Kátia, inconformada, era de matar
de matar Lisandra. A própria questão fala, ó, com o intuito de matá-la. Então a gente não há de falar em tentativa em lesão corporal qualificada. E Miguel, por crime doloso, também está errado. A gente já falou que a ação dele é um homicídio culposo. E o último, lesão corporal qualificada, também já está errado, né? Porque a gente já falou que o caso aqui é realmente um caso de tentativa de feminicídio. Logo, questão correta é a questão B. Mas uma questão também aqui do ano de 2024, um rapaz motivado por ciúmes após o término de seu relacionamento com a namorada, efetua disparos de armas de fogo contra ela que não vem a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente. Quando o crime não é consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, nós temos o quê? Um caso de tentativa. Então vamos verificar as alternativas. Diante do exposto, conforme o Código Penal, o acusado praticou feminicídio consumado? Não, porque ele tentou contra a vida dela e ela não foi a óbito por circunstâncias alheias à vontade do autor do ato. Lesão corporal de natureza grave? Não, porque o ânimo dele, a vontade, era de matar. Ele efetua disparos de arma de fogo contra ela que não vem a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade. Então fica ali descrito de que qual que era a vontade dele? A morte. Só que ele não conseguiu consumar o crime por quê? Por circunstâncias alheias. Então a B também está errado. Feminicídio tentado. Perfeito. Ele tentou a prática do crime de feminicídio. Ele já colocou ali, ó, por motivos de ciúmes após o término do relacionamento. Então fica clara a relação de violência doméstica nesse contexto, que eles tinham um relacionamento aí amoroso, enfim, conjugal. D. Ameaça qualificada pelo uso de arma de fogo. Não é uma ameaça, ele chegou a efetuar disparos. Então ele tentou a execução do crime e não conseguiu executá-lo por circunstâncias alheias à sua vontade. E assim, pessoal, a gente chega aqui ao final dessa aula, finalizando aqui o meu compromisso de falarmos de homicídio e de feminicídio, e também trabalhamos diversas questões que eu entendo que foram bastante importantes. Se você ainda não segue o canal, dá aquela força, siga o canal. Se você gostou do vídeo, o like, ativa o sininho, porque esse projeto de carreiras policiais, ele irá prosseguir e a sua participação é essencial, tanto para o seu sucesso, quanto para o sucesso de outras pessoas que também podem se valer desses vídeos e dessas aulas. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.